Olá pessoal, meu nome é Andrea Lima, sou integrante do LAPEC e vou apresentar para vocês uma sequência baseada na teoria socioteracionista de Vygotsky. Segundo Vygotsky, na primeira etapa o docente observa a turma, no qual irá desenvolver a aula. Em seguida, o professor identifica o conhecimento prévio do aluno, ampliando o conhecimento cotidiano através do conhecimento científico. Também o docente, por meio de mediação, ou seja, orientação de aula, articula a cultura escolar com a cultura e identidade que o aluno possui. No processo de ensino-aprendizagem, o professor trabalha as zonas de desenvolvimento real e potencial, observando e mediando o aluno. Última etapa, com o fim de levar o aluno a internalizar e materializar por meio de atividades os conceitos. Essa é uma sequência didática interativa dividida em 3 etapas. O gênero que eu selecionei foi História em Quadrinhos e o tema foi Dona H2O. O público-alvo é o primeiro ano dos anos iniciais. O tempo de aplicação é de 3 a 4 dias. O eixo de ensino é a disciplina de Ciências. A sequência didática foi desenvolvida com base na BNCC, abordando os campos de experiência, investigar a importância da água e da luz para a manutenção da vida de plantas em geral e comparar as características de diferentes materiais presentes em objetos de uso cotidiano, discutindo sua origem, os modos como são descartados e como podem ser usados de forma mais consciente. O objetivo geral é trabalhar as características físicas sustentáveis e gênero textual sobre a água. O objetivo específico, apresentar o ciclo da água e mudanças de estado físico. Realizar momentos de educação ambiental sobre a água. Realizar o gênero textual História em Quadrinhos. A primeira etapa da sequência didática inicia com a apresentação do gênero e tema ambiental, começando com a colher de calendário, situando o aluno no tempo e criando uma rotina. Em seguida, a frequência. Presencialmente pode ser nesse modelo aqui vertical, onde o professor ele pode pedir para o aluno anexar a letra ou o nome completo do aluno, onde está a sua foto. Em seguida, a explicação do plano de aula, situando o aluno desde o horário da sua entrada até a hora da saída, quantas atividades serão desenvolvidas por ele. Na versão online, da mesma forma, só que a partir da abertura do áudio, indicando sua presença e participação na aula. A apresentação do gênero através de gibis, como esses, onde na versão online ele pode ser observado no formato de PDF ou a partir de vídeos. Na roda de conversa, o professor ele faria articulação entre gênero e tema e a explicação sobre o assunto. A atividade 1 consiste na produção do gênero a partir do tema. Na atividade 2, o professor trabalharia com o tema contaminação e consumo correto da água, dividindo a turma em 2 grupos. E a partir do gênero História em Quadrinhos, ele desenvolveria essa atividade com os alunos. Na atividade 3, o professor trabalharia com o mesmo grupo. O primeiro grupo ficaria com as fontes e reservas da água e formas de uso. E o segundo grupo ficaria com a forma correta de consumo e as características da água. E em seguida ele realizaria o debate tanto da segunda atividade como da terceira atividade. A segunda etapa falaria sobre o ciclo da água dividido em 2 momentos. Inicialmente teria a colhida e o calendário. A frequência. A explicação do plano de aula. E o segundo momento seria a contação de história, com o tema A Gotinha Plim Plim. Na modalidade online seria a partir de vídeos e na modalidade presencial seria a partir de livros físicos. A roda de conversa seria em torno do tema, onde seria explicado sobre o ciclo da água. E o segundo momento seria o experimento e o estudo de caso, onde o professor levaria a turma para a cozinha da escola
e a partir desse momento desenvolveria as etapas para eles entenderem o estado sólido, líquido e gasoso da água. Na forma presencial. Na forma remota, o professor pediria para o aluno realizar esse experimento em casa e a partir da roda de conversa eles debateriam sobre como foi essa experiência para eles. A atividade 1 consiste na pintura com água, onde o professor poderia utilizar um conta-gotas ou então gelo. E a atividade 2 consiste na reprodução de uma história em quadrinhos a partir do tema ciclo da água. Duas atividades complementares. Como atividade para casa, o professor ele pode solicitar mais 3 atividades reforçando o tema, o gênero, seja ele sobre a educação ambiental, seja ele sobre o ciclo da água. O segundo momento, sendo a última etapa, seria relacionado ao tema ciclo da água e meio ambiente, onde o primeiro momento teria acolhido o calendário, a frequência, a explicação do plano de aula, e a atividade 1 consistiria na seleção de temas, onde os alunos produziriam uma história em quadrinho, e por fim o professor coletaria todas as histórias e reuniria em uma revista só, como memória da turma, dessa atividade realizada tanto do ciclo quanto a educação ambiental, relacionada à água. A avaliação da turma consiste na participação do aluno nas atividades e rodas de conversa, cooperação com a turma, seja individual ou em grupo. Obrigada.